Olá e sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias centrais de um livro chamado O Deus da Proximidade, de Miguel A. Teodoro. Nessa nossa análise, vamos juntos explorar o argumento principal da obra, que é essa busca por conexão num mundo que parece nos empurra cada vez mais para o isolamento. Para começar, o livro já joga na nossa cara esse verso de um poema que, nossa, captura perfeitamente o ritmo maluco da vida moderna. É uma sensação que a gente conhece bem, né? A de ser parte de uma engrenagem que nunca para. Aquela pressão constante para produzir, consumir e continuar girando, quase como uma máquina. E é daí que vem a grande pergunta que o livro faz. Essa provocação para a gente pensar se, nesse fluxo sem fim, a gente não está perdendo um pouco da nossa essência. Sabe, se não estamos sendo reduzidos a objetos que só reagem, em vez de sermos pessoas que pensam, que sentem e que vivem de verdade. Ok, vamos entrar no nosso primeiro ponto. A obra começa justamente mostrando qual é o grande problema do nosso tempo. Uma desconexão profunda. E mais doido é que ela surge num mundo que se diz superconectado, né? A tese aqui é a seguinte: a gente tem acesso a tudo com um simples toque, mas essa facilidade toda acaba, de certa forma, nos aprisionando. A velocidade não deixa a gente parar, não deixa a gente refletir. É como se a gente sentisse sede, mas a correria é tanta que não dá tempo de ir até o poço. É quase uma escravidão disfarçada de progresso. Mas olha, diante desse cenário todo de alienação, o livro não nos deixa sem esperança, não. Pelo contrário, ele propõe um contraponto muito poderoso. Uma ideia que é radical e que nada contra essa corrente que nos desumaniza. E essa ideia é justamente o Deus da proximidade. Não é um Deus abstrato, lá longe, só observando, mas sim uma presença íntima, que se envolve na nossa realidade, que conhece as nossas dores e as nossas alegrias. É a resposta que o livro dá para esse isolamento moderno. E claro, todas essas reflexões vêm da obra do diácono Miguel A. Teodoro. A proposta dele é exatamente essa: resgatar essa visão de um Deus que caminha com a gente. Agora, o que é realmente interessante é pensar em como essa proximidade acontece. O livro argumenta que ela não depende do nosso esforço para alcançar o divino. Na verdade, um movimento contrário. Então, olha só que virada de chave. O ponto crucial é este: a busca não começa com a gente. Não somos nós que precisamos encontrar um jeito de chegar a um Deus distante. A obra argumenta que é Ele quem está à nossa porta e bate. É Ele quem sempre dá o primeiro passo. A iniciativa é divina. E o livro vai usar vários exemplos para ilustrar esse movimento. Primeiro de tudo, Deus anuncia. Ele não fica esperando ser descoberto, sabe? Ele envia uma mensagem através do anjo a Maria e ali começa um capítulo totalmente novo na história da humanidade. Aquela saudação, "O Senhor é contigo", já é a promessa dessa proximidade. Depois, Deus chama. E ele encontra as pessoas na vida comum delas, como pescadores consertando redes, e as convida para uma missão. O convite "Vem e segue-me" é um ato divino de aproximação, que coloca o que é comum dentro do que é extraordinário. E, por fim, Deus visita. Ele não só chama de longe, mas entra no nosso espaço pessoal. Ao dizer para Zaqueu, um cobrador de impostos que era super marginalizado, "Hoje me convém pousar em tua casa", ele quebra todas as barreiras sociais para se fazer presente. Agora, para a gente aprofundar essa ideia, o livro nos convida a olhar para uma história bem específica. Um encontro que, talvez mais do que qualquer outro, resume perfeitamente o que é o conceito do Deus da proximidade em ação. A gente está falando do encontro junto ao Poço de Jacó. Imagina a cena. Um lugar cheio de história, onde Jesus se encontra com uma mulher samaritana. E ela era triplamente marginalizada, por ser mulher, por ser samaritana e pela sua história de vida. E tudo começa com um pedido que parece simples, mas que na época era um escândalo: "Dá-me de beber". Um homem judeu falando com uma mulher samaritana. Isso era quebrar todos os protocolos. Mas esse pedido é a porta de entrada para um diálogo que vai muito, mas muito além da sede física. E ali a gente vê o método do Deus da proximidade. Em uma única conversa, as barreiras caem. A sede física revela uma sede muito mais profunda, uma sede espiritual. E Jesus oferece uma água viva. A adoração deixa de ser sobre onde se adora e passa a ser sobre como se adora. E no final, aquela mulher antes evitada por todos sai correndo para a cidade para anunciar o que descobriu. Ok, depois de ver como essa proximidade divina age, a obra nos leva a uma questão fundamental.
Como é que isso se aplica nas nossas vidas? Porque sentir essa proximidade não é um ponto de chegada, mas sim um convite para uma resposta. A ideia é que viver como o Deus da proximidade não é uma crença passiva, de braços cruzados. É um caminho diário. É um convite para a gente refletir essa mesma proximidade nas nossas relações e no nosso jeito de viver. O livro usa uma metáfora muito poderosa para ilustrar isso, a da videira e dos ramos. É bem simples de entender, né? Um ramo só pode dar fruto se ele estiver conectado à videira. Se for separado, ele seca. Do mesmo jeito, uma vida de proximidade com Deus gera frutos de amor, de justiça, de fraternidade. A desconexão leva à esterilidade. E como isso funciona na prática? O livro dá o exemplo de Priscila e Áquila, um casal que vivia essa proximidade de 3 maneiras bem concretas. Primeiro, praticando a hospitalidade, abrindo a casa para acolher a comunidade. Segundo, servindo as pessoas através do trabalho do dia a dia. E terceiro, transformando o próprio lar num espaço de encontro e de partilha. E essa jornada toda pela proximidade divina termina com essa promessa, que é definitiva. Não é uma presença de vez em quando ou que depende de alguma condição. É a garantia de uma companhia constante, em todos os momentos, nos bons e nos ruins, até o fim. E assim, a análise dessa obra nos deixa com uma reflexão final. Se a iniciativa de Deus é sempre a de se aproximar, de diminuir a distância, a pergunta que fica não é sobre como encontrar Deus, mas sim, como a gente responde a esse Deus que já nos encontrou.